podemos dizer: somos o povo mais feliz desta terra. Somos chamados de bem-aventurados, porque o Senhor que começou a nos vestir para as bodas, Ele está nos vestindo ainda hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevada já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Queridos irmãos, damos graças a Deus de estarmos na casa do nosso Pai, desejosos que Cristo seja formado em cada um de nós, que todos, irmãos, possamos, neste tempo da nossa vida, em que carregamos nesta natureza, essa riqueza que Deus nos deu, que foi a graça do Senhor Cristo Jesus, possamos, queridos irmãos, estarmos sempre nas mãos do Senhor, para que a obra que Deus iniciou na nossa vida, ela possa ser terminada. E não ficamos, irmãos, no meio do caminho, com o corpo, irmãos, que começou a ser vestido pelo Senhor,
depois não teve continuidade. Vestido, irmãos, naquele bom desejo de ser chamados desde o dia das águas do Santo Batismo. Depois, durante muitos anos, a palavra de Deus começou a nos vestir. Porém, depois o mundo, irmãos, teve acesso na vida de muitos. E começou a aparecer uma outra vestimenta, cuja vestimenta não é segundo Cristo. Então, queridos irmãos, nesta parábola das bodas, o Senhor Jesus, irmãos, apresentou na sua palavra e trouxe, irmão, uma comparação, uma parábola, para que muitos pudessem compreender e a tempo pudesse também enxergar na sua própria vida como ele está terminando os seus dias neste corpo e de que maneira ele vai voltar à sepultura. E qual é o vestido que está cobrindo a sua vida? Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, nessa parábola o Senhor falava a respeito de um cortejo nupcial por causa da celebração das bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados. Servos, irmãos, são aqueles separados por Deus, cujo dom é levar a notícia mais maravilhosa para o ser humano, a notícia das bodas do Cordeiro. Santo é o Senhor. Então, queridos irmãos, levar uma notícia para dar cumprimento às promessas do Senhor. Certamente, irmãos, foram chamados convidados, eram muitos, e enviou seus servos, e estes não quiseram vir. Foi aberta a primeira porta para o convite, e o convite não foi aceito. A misericórdia de Deus apareceu para o povo de Israel e no Monte Sinai, irmãos, que chamegando em fogo, Deus mandou a lei para Moisés, para salvar o povo. A primeira porta que foi aberta, e o povo não aceitou. E a misericórdia de Deus continuou. Até, irmão, que enviou depois outros servos. Podemos, irmãos, imaginar. Foi aberta a segunda porta. Deus enviando os profetas.
para falarem com o povo. Mesmo assim, o povo não quis saber. Uns foi para os seus trabalhos, seus tráficos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos queridos, o rei disse: eu já preparei tudo, tudo já está preparado. As bodas do meu filho vai ser realizada. Queira ou não queira, as bodas vai ser realizada. E vendo irmãos que não fizeram caso do seu convite, o rei, irmãos, encolarizou-se e tudo foi destruído. Até o templo em Jerusalém foi queimado ao fogo. Isso tudo era por parábola. Então, irmãos, foi falado aos servos de Deus, aos dons que Deus derrama sobre aqueles que são servos, prisioneiros de Cristo, para anunciar o Evangelho da salvação e da vida eterna. E disse: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois agora vocês, e convida a todos os que encontrardes. Estava aberta a terceira porta, chamada Jesus Cristo, a porta da misericórdia, a porta da salvação, por cuja porta todos nós estamos aqui nesta noite, servindo ao Senhor, glorificando o seu santíssimo nome, ouvindo os testemunhos maravilhosos que ouvimos nesta noite, orando a Deus pela fé, cantando hinos de louvores ao Senhor e ouvindo a sua santa palavra. Podemos dizer: somos o povo mais feliz desta terra, somos chamados de bem-aventurados, porque o Senhor que começou a nos vestir para as bodas, Ele está nos vestindo ainda hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, bem-aventurado aqueles que deram crédito à palavra de Deus, à palavra de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui estão aqueles com mais entendimento ou menos entendimento, aqueles que tinham obras mais ou menos, obras que não eram tão boas, mas foram chamados pelo Senhor, estão aqui servindo a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, a casa se encheu. Porventura, irmão, o povo de Deus, o povo gentil, não está enchendo a casa do Senhor? As congregações estão cheias. Aonde anuncia o nome de Cristo, os convidados estão chegando. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos queridos, agora, irmão, está a nossa responsabilidade desta trajetória até que se cumpra o número dos escolhidos. Santo é o Senhor. Porque, queridos irmãos, esta trajetória para a perfeição é a trajetória mais difícil do crente. É a trajetória em que o Senhor, pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra, está, irmãos, terminando o vestimento espiritual na esposa de Jesus Cristo, que é a igreja.
Então, queridos irmãos, o Senhor está dispensando, nesta última dispensação, glória ao nome santo do Senhor, os últimos enfeites espirituais da igreja. Santo é o Senhor. E nesta trajetória, neste tempo da nossa vida, é o tempo em que o inimigo vai lutar com a igreja, irmão, de todas as maneiras, porque o Senhor já está te aprontando, o Senhor já está terminando a vestidura espiritual, o Senhor já está completando, irmão, a igreja para apresentar ao noivo, ao esposo chamado Jesus Cristo. E o inimigo está procurando, enfim, que os últimos ajustes não cheguem na tua vida. E ele está, enfim, te tentando de toda maneira. Está, enfim, colocando tanto obstáculo na tua vida. Está fazendo os teus dias, enfim, uma situação tão difícil. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui na casa de Deus para ouvirmos um testemunho maravilhoso e para ouvir a palavra que Deus nos diz. Assim que eu comecei, eu vou terminar para entregar para o meu filho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, essa transformação que Deus tem que terminar na nossa vida, do homem carnal para o homem espiritual, para que não seja que muitos começaram pelo Espírito e acabam pela carne. E o Senhor, por esta palavra, nos diz: dê-me o teu coração, e eu vou completar a minha vestidura espiritual na tua vida. Te liberto hoje de alguma carnalidade, de alguma força humana, de algum desejo terreno, e eu vou continuar te vestindo, porque te diz o Senhor: tu me pertence e eu pertenço a ti, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, por esta palavra, o Senhor nos adverte e nos avisa. Nessa transformação, prepara-te para sofrer um pouco, porque o inimigo, ele não quer que a tua carne aceite a transformação. Mas essa força do inimigo acaba nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai começar a transformar a cada um de nós, como homens e mulheres espirituais, servindo ao Senhor. Glória ao nome santo de Deus. Então, queridos irmãos, são tempos que temos que enfrentar dificuldades, até desconfortos, gerado por espíritos estranhos, que muitas vezes afeta a nossa vida espiritual, afeta a nossa vida familiar, conjugal, até social. Glória ao nome santo do Senhor. Porém, queridos irmãos, o Senhor nos promete: vou completar a vestidura de Jesus Cristo na tua vida, custe o que custar. Tu já não és propriedade tua, tu és minha propriedade, te diz o Senhor. Então, queridos irmãos, devemos nos preparar, e aqui está o aviso para a igreja. Cada dia temos que vencer uma astúcia do inimigo na nossa vida. Nós estamos no final, irmãos. O Senhor está terminando de vestir a igreja. O inimigo vai se apresentar de maneiras, irmãos, que ele nunca se apresentou. Ele vai se apresentar, irmãos, coberto, irmãos, enfim, de algo que pode enganar muita gente, mas aqueles que estão aqui nesta noite não vão ser enganados, não.
o Senhor abrirá os teus olhos espirituais e tu vai ver, enfim, que aquilo que está encobrindo a artimanha do inimigo, o Senhor vai descobrir. Glória ao nome santo do Senhor. E tu não serás enganado por espírito estranho nenhum. Glória ao nome santo do Senhor. Porém, queridos irmãos, temos agora, irmão, de termos uma força gerada pelo Espírito de Deus no nosso coração, de servir ao Senhor, irmão, com firmeza, com certeza das coisas, não vacilar, não virar menos por nada. Não é por ouvirmos alguma coisa, enfim, nas fontes de transmissão, ou então jornais, revistas, seja o que for, qualquer anúncio, qualquer coisa que você souber, não desanime. O concerto que tu fez com Cristo está feito e não está quebrado, e ninguém vai quebrar. E não se desanime por nada, não tenha medo dela que vai acontecer no mundo. Glória ao nome santo do Senhor. A destruição está vindo aí, mas a tua alma não será destruída, irmão e irmã. Santo é o Senhor. Então vamos servir ao Senhor com firmeza, com fé, e pelo caminho da paz. Não perca a paz na vida. Não perca a paz dentro da tua casa. Não perca a paz, enfim, no decorrer, enfim, desta trajetória. Porque se o inimigo tirar a nossa paz, a nossa alma está em risco. Se nós perdermos a paz que Deus nos deu, Santo é o Senhor, nós vamos abrir uma porta para a nossa carne e querer questionar, por que isso, por que aquilo, porque acontece isto comigo, acontece aquilo com outro, porque eu sou tão provado. Tu és provado porque o teu lugar não é aqui na terra, teu lugar é lá no céu. Somos provados porque nós somos ouro fino nas mãos do Senhor. Muitas vezes o fogo aumenta para purificar a nossa fé. Eu, Senhor, quero uma igreja pura, uma igreja consagrada, uma igreja preparada para aquele grande dia das bodas do Cordeiro. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos queridos, vamos conservar a paz dentro do nosso coração, porque no caminho da paz nós vamos possuir a nossa alma para sempre. Deus seja louvado.